Adão e Eva realmente morreram no mesmo dia em que provaram do fruto proibido? Se sim, por que a Bíblia afirma que Adão viveu 930 anos? O que muitos não percebem é que a morte deles esconde um mistério profundo, e a resposta para essa questão pode transformar a maneira como você compreende o plano divino para a humanidade. Hoje, vamos revelar o que realmente aconteceu com Adão e Eva após a queda, quando e como morreram e qual o significado disso para nós. Prepare-se, pois essa verdade pode desafiar tudo que você já ouviu sobre esse evento crucial da história bíblica. Após a desobediência no Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram consequências imediatas e eternas por suas escolhas. A expulsão do Éden não foi apenas uma mudança de ambiente, mas um rompimento na comunhão direta com Deus. Eles não estavam mais no paraíso, onde caminhavam ao lado do Criador em harmonia plena. Agora, a dor, o trabalho árduo e a morte se tornaram parte de sua nova realidade. Deus, em sua justiça, não os isentou das consequências de seus atos. O primeiro julgamento foi dado a Eva, que sentiria dores intensificadas no parto e teria uma relação de desafios com seu marido. Contudo, a promessa de redenção já estava presente. Em Gênesis 3:15, encontramos a profecia messiânica que fala da descendência da mulher esmagando a cabeça da serpente, uma referência direta ao Salvador que viria para restaurar a humanidade. Para Adão, a sentença foi severa. O solo, antes fértil, agora seria amaldiçoado. Seu trabalho, que antes era prazeroso, passou a ser cansativo e exaustivo. O esforço constante e a fadiga se tornaram parte de sua existência. Gênesis 3:19 deixa claro: porque tu és pó e ao pó voltarás. Mesmo no meio do juízo, Deus não os abandonou. Ele ofereceu uma promessa. Um dia, a descendência de Eva restauraria o que foi perdido. Esse é o primeiro vislumbre da redenção que permeia toda a Bíblia, onde o pecado de Adão e Eva aponta para a vinda de Jesus, o segundo Adão, que venceria a morte e a separação eterna de Deus. Enquanto iniciavam sua vida fora do Éden, a dor e o sofrimento se tornaram seus companheiros, mas seu destino estava entrelaçado ao plano divino de salvação. A morte física era inevitável, mas ainda havia a possibilidade de restaurar o relacionamento perdido com o Criador. A história de Adão e Eva não termina na queda, mas se desenrola através das gerações, apontando para o sacrifício redentor de Cristo. Após a expulsão, Adão e Eva começaram a vivenciar a gravidade das consequências de sua desobediência. Mas o que realmente marcou o início de uma nova realidade foi a chegada da primeira morte. O relato de Caim e Abel, seus filhos, não apenas introduz a violência na humanidade, mas também ensina algo profundo sobre as escolhas humanas e suas implicações espirituais. No centro dessa tragédia descrita em Gênesis 4, encontramos contraste entre dois tipos de adoração. Abel, o mais novo, oferece ao Senhor um sacrifício excelente, o melhor de suas ovelhas, demonstrando sinceridade e devoção. Caim, por outro lado, traz o fruto da terra, mas sem verdadeira entrega. Deus não olha apenas para as ações externas, mas para o coração por trás delas. Em Gênesis 4:5, vemos que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. O ressentimento tomou conta do coração de Caim. Ao invés de buscar corrigir seu erro, ele decidiu eliminar seu irmão. O primeiro homicídio da história humana não ocorreu apenas por inveja, mas foi a manifestação de um coração corrompido pelo pecado. A morte de Abel não foi apenas um ato de violência física, mas um marco espiritual profundo, simbolizando separação definitiva entre o homem e Deus, algo irreparável por esforço humano. A morte de Abel refletia a dura realidade enfrentada por Adão e Eva. A morte não era apenas uma consequência biológica do pecado, mas também a perda da comunhão com o Criador. Quando Caim matou Abel, ele inaugurou o ciclo de morte e sofrimento que se perpetuaria através das gerações. Deus, em sua justiça, confrontou Caim, aplicando uma punição, mas também garantindo sua proteção, colocando-lhe uma marca que o impediria de ser morto por outros. Essa intervenção divina demonstrava que, mesmo diante do pecado, a misericórdia de Deus ainda estava presente. O relato de Caim e Abel não é apenas uma advertência sobre os perigos da inveja e da ira, mas também uma lição sobre a natureza do pecado e suas consequências. A morte, que antes parecia um conceito distante, tornou-se uma realidade tangível, afetando diretamente a primeira família. Para Adão e Eva,
Presenciar a morte de Abel foi um lembrete devastador de que suas escolhas haviam introduzido sofrimento no mundo. No entanto, a morte de Abel também lança luz sobre uma esperança futura. Em Hebreus 11:4, sua fé é reconhecida, e o autor lembra que, embora morto, ainda fala. Abel, mesmo sendo a primeira vítima do pecado, tornou-se um exemplo de justiça e fé diante de Deus. Sua morte preparou o caminho para a grande promessa, que a descendência de Eva traria aquele que derrotaria a morte de uma vez por todas, Jesus Cristo. Portanto, a primeira morte não é apenas uma tragédia, mas um sinal de que a restauração viria por meio de um sacrifício maior, o de Cristo. Ele, o justo, morreria para salvar os injustos, como Abel, como Caim, como todos nós. A Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:05. Mas os detalhes de sua morte são escassos. O que sabemos é que ele viveu por séculos, tempo suficiente para refletir sobre as consequências de sua desobediência e testemunhar o impacto do pecado sobre seus descendentes. Deus advertiu Adão em Gênesis 2:17 que, no dia em que comesse do fruto proibido, certamente morreria. A morte física foi uma consequência direta do pecado, refletindo seu afastamento de Deus. Antes da queda, Adão e Eva eram imortais, mas sua transgressão alterou toda a ordem da criação. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre seus últimos momentos, podemos imaginar que Adão passou sua vida consciente do que havia ocorrido no Éden. Apesar da misericórdia e das promessas divinas, ele sabia que a morte era inevitável. No entanto, ele também viveu com a esperança da redenção prometida por Deus. A morte de Adão não foi apenas o fim de sua existência, mas um marco na transição da humanidade de um estado de perfeição para um estado de queda. No entanto, como cristãos, sabemos que a morte de Adão e de toda a humanidade foi ressignificada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Como Paulo escreveu em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte de Adão não é o fim da história, mas o ponto de partida para a redenção da humanidade. O que Adão iniciou com sua queda, Cristo completou com sua vitória sobre a morte na cruz. Mesmo em sua morte, Adão não estava sem esperança. Gênesis 4:25 nos conta que, após a morte de Abel, Eva teve outro filho, Sete, representando a continuidade do plano divino. A morte de Adão e Eva não foi um acaso, mas parte do propósito de Deus. Ainda que a morte tenha sido consequência do pecado, Deus, em sua sabedoria infinita, usou até mesmo essa tragédia para cumprir seu plano redentor. Através dessa morte, Deus não apenas revelou a seriedade do pecado, mas também indicou a necessidade de uma redenção. A morte física de Adão e Eva representa a morte espiritual que todos os seres humanos experimentam por causa do pecado. Ao mesmo tempo, serve como uma prefiguração da morte de Cristo, que carregaria os pecados do mundo para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:18-19, esclarece como o pecado entrou no mundo por meio de Adão, mas também como a graça de Deus se manifestou abundantemente por meio de Cristo. Ele escreve: portanto, assim como a transgressão de um só resultou em condenação para todos os homens, assim também um ato de justiça resultou em justificação e vida para todos. Pois, assim como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A morte de Adão não é apenas uma derrota, ela cria o cenário no qual a vitória de Cristo se tornará plenamente evidente. Mas a morte de Adão e Eva também destaca uma lição essencial: o valor da obediência. A escolha de Adão e Eva em desobedecer a Deus trouxe consequências profundas não só para eles, mas para toda a humanidade. A Bíblia ensina que a desobediência gera consequências, enquanto a obediência a Deus, por mais desafiadora que seja, conduz à vida. Em Cristo, somos chamados a viver em obediência ao Pai, não mais como escravos do pecado, mas como filhos libertos para servi-lo e glorificá-lo. Assim, a morte de Adão e Eva nos ensina sobre a importância da obediência e o peso da desobediência. Por outro lado, é essencial lembrar que Deus sempre age com um propósito redentor, mesmo em meio ao sofrimento. A morte física de Adão e Eva foi uma realidade, mas em Cristo a morte física foi transformada em uma passagem para a vida eterna. Como Jesus afirmou em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte de Adão e Eva, portanto, aponta para essa grande verdade. A morte não é o fim, mas o início de uma nova vida, uma vida eterna que só podemos alcançar por meio de Cristo. O propósito da morte de Adão e Eva também nos ensina sobre graça e misericórdia. Embora o pecado tenha introduzido a morte no mundo, Deus não os abandonou. Mesmo após a queda, Ele providenciou vestimentas para cobrir sua nudez, demonstrando seu cuidado e compaixão. Isso nos ensina que, apesar de nossos erros e falhas, Deus está sempre pronto para nos envolver com sua graça e nos dar uma nova oportunidade. O que Adão e Eva perderam no Éden, Jesus nos restaurou na cruz. Uma relação renovada com Deus, paz interior e a promessa da vida eterna. A morte de Adão e Eva também tem um propósito instrutivo. Ela nos ensina sobre as consequências do pecado e a necessidade da redenção. Independentemente de quão distante possamos estar ou quão gravemente tenhamos falhado, o plano de Deus permanece inabalável. Ele utilizou a morte de Adão e Eva para preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo, o Salvador que faria o impossível para resgatar a humanidade por meio de seu sacrifício na cruz. Assim, mesmo em meio à dor e à perda, a morte de Adão e Eva simboliza o amor imenso de Deus. O pecado nos separou, mas a morte de Cristo nos reconciliou com o Pai. A tragédia de Gênesis 3 se desdobra ao longo da história bíblica, culminando na vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Portanto, a morte de Adão e Eva não marca o fim da história, mas o começo da jornada de redenção para toda a humanidade. Ao refletirmos sobre essa história, somos confrontados com lições espiritualmente profundas que devem ser não apenas compreendidas, mas aplicadas em nossas vidas. Deus não permitiu a entrada da morte no mundo sem um propósito. Ele a utilizou para revelar a gravidade do pecado, ao mesmo tempo demonstrar sua infinita misericórdia. A história de Adão e Eva não é apenas um relato do passado, mas uma narrativa que continua a ecoar em nossas vidas hoje, desafiando-nos a viver com um propósito renovado diante de Deus. Acima de tudo, a morte de Adão e Eva nos ensina sobre a realidade do pecado e suas consequências. O pecado sempre tem um preço, e a desobediência no jardim do Éden resultou tanto na morte física quanto na morte espiritual. Deus não puniu Adão e Eva por crueldade, mas para nos mostrar que a separação dele traz destruição. O pecado pode parecer atraente no início, mas seu fim é sempre a morte, tanto física quanto espiritual, ou seja, a separação eterna de Deus. No entanto, a história de Adão e Eva também aponta para o Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira esperança que brilha em meio à escuridão. Deus sabia que, por nossa própria força, jamais poderíamos vencer a morte e o pecado. Por isso, enviou seu Filho Jesus para ser o sacrifício que nos redimiria. A morte de Adão e Eva é um prenúncio da morte de Cristo, que carregou sobre si o peso do pecado humano para nos conceder vida. Pela obra de Cristo, somos libertos da morte e restaurados a uma relação plena com Deus. Que possamos viver conscientes da graça de Deus, escolhendo obedecê-lo e confiando em sua promessa de vida eterna. A história de Adão e Eva nos lembra que a redenção está sempre ao nosso alcance por meio de Cristo e que, apesar das consequências do pecado, Deus tem um plano perfeito para nos restaurar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.